Bem, vamos começar então. Então, pessoal, hoje nessa aula, que era para ser uma aula relativamente curta, eu vou apresentar algumas mudanças no projeto original de vocês, mudanças que eu vou solicitar que estejam na versão da próxima segunda-feira, tá? Aí, se vocês acompanharem com a tela compartilhada, eu tenho meu projeto de demonstração. Esse pacote aula 1, na verdade, ele tem uma pequena demonstração de um programa de menu. Ele não faz as operações de movimentação, saque, listar, visualizar e assim por diante, correto? E um exemplo da classe cliente conta apenas como referência para vocês fazerem. Apesar de cada um ter liberdade para trabalhar como quis, no sentido de criar funções, criar outras classes, objetos e assim por diante, a tendência, até porque eu já realmente conferi isso lá no Git, é que a grande maioria de vocês faz um software gigantesco como esse que eu propus aqui. O meu tem 190, não tem nada. Alguns de vocês têm 1000 linhas. Isso não é uma atitude relativamente adequada para esse tipo de sistema. Muito além de orientação a objetos, eu vou propor para vocês uma forma de organizar o sistema, tá? Então, quem pegar lá no Git, aqui eu vou ter o pacote chamado aula 3, tá? Essa aula 3 tem dois pacotes. Um se chama banco e o outro se chama equação do segundo grau, tá? Muito antes de ir para o pacote banco, nós vamos analisar rapidamente esse software chamado equação do segundo grau. Acho que todo mundo já teve alguma experiência com Bhaskara, seja no passado ou comigo no pré-pandemia, correto? Alguém não? Sim. Acho que Sim. beleza. Tinha no Maratona. O programa de Bhaskara, ele é um software relativamente simplório, onde você vai fazer a leitura de 3 elementos, vai processar aquilo e calcular algum tipo de raiz. E vocês até esse momento, acho que a grande maioria, trabalhou com a ideia de Bhaskara pensando na dinâmica de um arquivo onde você faz a leitura e todo o processo tudo junto. Essa versão de Bhaskara que vocês estão vendo aqui, aquele simples software de Bhaskara, ele foi quebrado, se vocês verificarem, em 5 arquivos. Tá? Eu fiz uma proposta de divisão desses arquivos em 3 pacotes diferentes. É um único software, equação de segundo grau. E olha só, são 6 arquivos disponíveis. Por que eu fiz 6 arquivos? Essa divisão ela é um pouco ruim, ou ela é um pouco desnecessária quando você pensa em um software pequeno. Mas ela é extremamente real, necessária e comum em desenvolvimento de software quando você cresce esse software, tá? E aí eu vou propor para você nesse momento, não necessariamente a ideia de objetos, embora a questão de objeto é incluída nessa divisão, mas uma divisão de questão de tarefas, uma evolução sobre o requisito de funções que vocês adquiriram lá em PC1. Tá? Então eu vou navegar com vocês aqui o meu software de equação, para vocês entenderem um pouquinho. Primeiro, como é a orientação a objetos, e eu tenho uma classe cliente lá que eu manipulo no menu, eu fiz aqui um objeto chamado equação do segundo grau, onde ele tem A, B e C. Ele não é um objeto, então o objeto é equação, que eu vou dar um new equação do segundo grau, vou atribuir A, atribuir B e atribuir C, com as permissões de acesso, assim como expliquei em sala de aula. Até esse momento tudo sob controle? Tranquilo. Se nós estamos discutindo aqui sobre equações do segundo grau, quais são as funções da equação do segundo grau? Se você tivesse uma caixa preta, tá? Você vai desenvolver um software de equação, e aí tem uma caixinha, que é um objeto que você compra, que chama equação do segundo grau. Esse objeto, o que ele faz? Ele tem ABC. Quais são as novas funcionalidades, atributos, métodos? O que mais ele pode fazer? Não sabem? Vamos brincar o seguinte. Se você fosse guardar essa equação para usar no futuro, você está calculando hoje, usando ela. Você quer salvar essa equação para usar em algum momento no software no futuro. Quais atributos você salvaria para tornar essa equação persistente, assim, perene, para você poder guardar e resgatar em algum momento futuro? O que é necessário?
guardar da equação? A fórmula? Depende. Não, o resultado, não? Eu O, acho. o resultado, tipo assim, A, B e C. Ah, os dados você conseguiu, ué. já foi falado, estava aqui na tela. Por que é A, B e C? Porque eu tenho uma equação. Quais são os dados que representam aquela equação que eu posso manipular depois? O resultado até que não, porque o resultado eu calculo com base em ABC. Se eu guardar o ABC, eu guardei o que é necessário para a equação. O X, a forma de mostrar essas coisas, eu mostro depois. Mas com o ABC, eu represento essa equação tempo e espaço. Isso fica claro o que eu falei ou ficou muito complexo? Ficou claro? Entendeu. Bem, aí, como tem a classe cliente, aqui eu fiz uma classe equação, eu tenho ABC, o get ABC. Repare, ó, eu criei um construtor, esse construtor tem 3 parâmetros, olha, A, B e C, porque eu quis criar um construtor automaticamente com os 3 elementos, e eu fiz um construtor pequenininho, que eu faço somente o A, porque o A ele é um elemento obrigatório na equação. Não tem equação de segundo grau com A igual a zero. Todo mundo concorda? Sim. Senão, de primeiro grau. Tá? Então, o que eu fiz para o construtor? Eu não tenho construtor sem parâmetros. Eu fiz o construtor com um parâmetro só, tá? Onde eu passo esse A. E mais do que isso, quando eu acabei de achar um defeito, inclusive, porque o A não pode ser igual a zero. A não pode ser zero. Não pode ser zero. Se ele for A zero, não. ele não é uma equação de segundo grau. Verdade. Bem, outra coisa que vocês estão reparando aqui, e é um tópico que será dito e falado sobre isso na hora oportuna de orientação a objetos, é que vocês viram que eu lanço um exception, não é assim? O que é uma exceção? Quando você faz um software de console, lá em PC1, quando o A era igual a zero e você tinha que sair do software, o que você fazia? Você mandava uma mensagem no system out, né? Esse programa não pode ter A igual a zero. Por favor, digite de novo. Não era assim que vocês faziam antes? Sim. Sim. Isso só é possível quando você trabalha diretamente com o programamento que tem o console, tá? E a gente vai trabalhar sobre exceções no futuro, mas entenda como exceção neste momento, como um problema que ocorreu, e eu chamo assim de problema do operário. Você é o chefe. Quando um operário tem um problema, o que ele faz? Você vai numa fábrica. Manda embora. O operário. Ou tá lá uma fábrica gigantesca, tem um operário, tem um gerente. Exato. Mais do que se consultar o chefe, o que ele faz? Ele tem que falar qual é o problema, não é assim? Isso. Então eu vou falar a hora oportuna sobre o mecanismo de exceção. Vocês só vão assumir que eu fiz aqui essa exceção, que foi o seguinte. Esse throws, em português, seria o quê? Largar. Lançar. Não é throws, não, tá? É throws. Então, nada de ogros assim. Então, a ideia é lançar. Então, a ideia é a seguinte. Quando eu crio uma equação de segundo grau no construtor, se algo der errado, eu posso fazer o quê? Lançar uma exceção. Que significa o quê? Olha, deu algo errado. Eu vou jogar a bomba para cima e quem teve esse problema se resolva. Entendido? No System Out, você cospe na tela e continua o jogo. Porque você tem capacidade para resolver o problema. Nesse caso aqui, em momento oportuno, vocês vão descobrir que não. Então aqui, na verdade, eu faço A igual a zero. Se A, olha, cara, aborta tudo, a cancela. Cara, não tem equação. Joga a mão para cima. Em algum momento, alguém vai ter que pegar esse problema e resolver. Entendido? Entendido. Eu vou falar quase uma aula inteira sobre exceções, mais no final da disciplina. Então a ideia basicamente é essa. Então eu criei um consultor, eu tenho com 0 parâmetros, eu não tenho com 0 parâmetros, porque eu escolhi que não tivesse. Eu tenho com 1 parâmetro e com 3. Acho que foi o Otto, foi o Otto ou foi o Will no final de semana, que eu vou explicar um pouco sobre o construtor, que eu posso ter construtores da maneira que eu quiser, de acordo com os meus objetivos. Tá? Além disso, eu criei 2 funções, que se chama How Many Roots, que seriam quantas raízes eu tenho,
no meu programa. Então, e eu tenho seguir uma outra função que é getRoot, que seria em português me dá a raiz, né? Onde eu tenho o índice que é a raiz 0 e a primeira raiz e a segunda raiz. Índice 1 e índice 2. Beleza? E além disso, eu criei uma função que é calcDelta, que é uma função privada. Por que calcular delta é uma coisa privada? E perguntar as raízes seria pública. Alguém sabe imaginar por que eu fiz isso? Porque ninguém precisa saber qual que é o delta, não? Porque se eu tenho uma equação de segundo grau, eu quero saber quais são as raízes. A maneira que eu calculei essas raízes não importa. Por padrão, nós conhecemos o cálculo através de delta. Mas o objetivo do delta é ser um passo no meio do cálculo da equação. O que interessa é ela ter uma ou duas raízes e, na verdade, importa também perguntar a raiz 1 ou a raiz 2, ou a raiz 2 dela. Fica clara essa situação? Todo mundo sob controle? Sim. Repare que eu não me preocupei aqui em coletar dados. O model nunca se preocupa em coletar dados. Ele se preocupa simplesmente em manter corretamente os dados coletados do usuário. Tá ok? Não vou usar o tá ok mais, porque tá ok hoje é associado a questões políticas que eu não vou. Difícil. Tá assim? Tá tudo tranquilo, né? Ok. Tranquilo. É machismo. Então repare que aqui eu fiz uma classe. Isso aqui é como se fosse o model, é como se fosse a classe cliente de vocês. Você coloca aqui dentro as funções básicas relacionadas ao objeto independente de software. Não importa o software que vai usar. Eu vou sempre calcular as raízes e perguntar qual é a raiz disponível do mesmo jeito. Isso é uma questão do modelo, tá? Se o meu software perguntou para o usuário, se for automaticamente entrada, o que eu vou fazer com a saída, não interessa. O objeto, ele é único e ele é pré-existente por si só. Se eu te entregar a caixinha que eu fiz de uma equação de segundo grau, eu vou ter lá três funções, getA, setA, setB, getC, e duas funções, que é perguntar quantas raízes eu tenho e quais são as raízes. Vocês saberiam usar esse objeto dessa forma que eu expliquei? Não. Não de verdade ou não sacanagem? Não, de verdade mesmo, professor. Então vamos lá. Beleza, então eu vou mostrar para vocês como se usa. Então, o meu objeto eu chamei de equid grau 2, porque eu quis, e eu fiz aqui uma divisão. Por quê? O model, eu não vou ignorar sua observação não, tá? Só vou caminhar e vou responder no meio da próxima explicação. Esse model, ele não tem um controller, ele é só um objeto físico, assim como eu tenho a classe conta, que eu tenho depósito, saque, e não importa como é que eu vou usar no banco, aqui eu fiz um programa que chama equação de grau 2, tá? E aí, olha só o meu software de equação. Aliás, tá, antes de falar do software em si, eu vou criar ainda um outro objeto para vocês entenderem. Vocês fazem um software, no caso do cadastro de clientes, tá? E o seu software é feito em console, não é assim? Todo mundo sabe o que é um console? Alguém não sabe o que é um console? Beleza. Sabemos. Então, de certa forma, o que a gente vai fazer? E se eu quisesse fazer um software de interface gráfica? Será que faz sentido que no meio do meu software eu tenha preocupações de qual interface que eu estou usando? Será que não faria sentido que meu software é um controle, é um algoritmo? Então eu faria todo o sistema dele pensando na lógica do negócio e a forma com a qual eu coleto os dados, ela é independente do resto. Então eu fiz aqui o seguinte, olha, eu criei uma outra classe que chama console. Olha essa classe, ela tem um scanner dentro dela, correto? Quando eu der um new console, o que ele faz dentro dele no construtor? Ele cria um scanner. Novo scanner. A partir do momento que eu chamar console.showMessage, qual método que ele está usando? Um system.println, correto? Correto. Então repare, esse ask4int que eu criei aqui, ele recebe uma pergunta, ele mostra a mensagem na tela de qual é a pergunta pelo inteiro, pega a resposta e retorna.
Então, o que eu fiz aqui agora foi só uma pequena classe que encapsula o uso do scanner. Fica claro esse encapsulamento do scanner? A partir daí, se eu uso essa classe, eu não preciso mais do scanner, porque eu simplesmente vou fazer uso das funções e ela chama o scanner corretamente, correto? Corretamente correto. Corretamente correto. Então, eu vou mostrar para vocês o software, só para vocês entenderem um pouquinho. Bem, para facilitar um pouquinho, deixa eu só fazer isso aqui. Beleza. Então, eu vou iniciar meu programa, e a primeira coisa que eu faço no meu programa é o quê? Eu vou criar um objeto que chama tela, tá? Um objeto de comunicação com o ambiente externo. E eu dou um new console. Quando eu dou um new console, o que se espera? Que ele crie esse objeto console aqui, correto? Então eu vou ter lá, show ASP.NET as funções disponíveis. E olha como é que fica legal, como é que fica muito simples no meu software. Equação de segundo grau é igual a nulo, né? Vou criar um objeto. Aliás, falhou. Ah, tá, beleza. Eu criei um arquivo de equação, criei um A, e eu fiz um do while. A é igual a tela ASP.NET, que era o A. O que esse ASP.NET faz? Ele põe na tela o showmance, digite o A. Eu pego o A e retorno. E eu guardo o Azinho do retorno da tela aqui no A. Enquanto o A não for zero, ele não sai dali. Fica claro isso aí? Esse primeiro uso de um objeto chamado tela? Sim. Fica claro. Tá. Logo, por consequência, eu quero o B e eu quero o C. Automaticamente. Se eu tenho ABC, o que eu posso fazer? Equação é igual a equação de segundo grau, A, B e C. Eu chamei o construtor com 3 parâmetros e agora eu tenho um objeto equação com o ABC que eu li do teclado. Fica clara essa construção aí? Claro. O try-catch eu vou ignorar por enquanto, mas ele tem relação com a exceção. O construtor que eu fiz, ele não pode lançar um problema quando ocorrer? Pode, porque eu escrevi na função do construtor que ele lança uma equação, um problema exception, quando algo der errado. Então, quando existe uma construção desse tipo, que eu vou mostrar no futuro, apenas entenda neste momento o seguinte: se uma função, opa, desculpa, estou pulando igual um doido aqui. Se uma função, como esse construtor, ele pode lançar uma exceção, obrigatoriamente quem chamou ela tem que cuidar do problema. Como assim? Então, é uma construção da linguagem que essa construção pode soltar uma exceção. Então, Olha, oi? esse trem aí do throw exception, ele vai aparecer na tela como mensagem? Estou explicando agora. Ah, Mas Ô, Lu. já adiantando sua resposta. Já voltando um pouquinho antes, só para responder de uma vez. O throw não aparece no console. Isso é uma bomba que você joga para cima. Entendeu? Imagina o seguinte numa fábrica. O operário achou um problema. O que ele faz? Ele grita, o gerente fala, cara, a máquina parou. O que o gerente pode fazer? Demitir ele? ué, nada. Não, depende. O gerente, se souber consertar, ele pode consertar aquele problema, não pode? Pode. Se ele não souber, o que ele faz? Ele vai gritar o gerente acima dele, não vai? Vai. E aí, é igual uma bomba que você joga. Você joga uma bomba no chão de fábrica. Se alguém tem que resolver, senão a fábrica vai explodir. Todo mundo concorda? Ah, ok. A pergunta Concorda. é quem vai responder, quem vai responder o problema? Isso você não sabe. Então, quando eu faço um throws, eu falo o seguinte, cara, deu ruim. Não pode criar uma... Se você criou uma equação com A igual a zero, você fez errado, cara. Não funciona. Pá! E eu jogo para cima. Fica claro? Então, isso não vai para a tela. É só uma bomba que o sistema avisa. Tem uma exceção. Alguém se vira e resolve. Não é minha. A pica não é minha. Entendeu? Entendi. Quando eu vim aqui na equação, se eu faço uma função que ela tem um grau de risco, e esse grau de risco é porque na assinatura da função eu avisei que quando eu chamo essa função eu posso lançar uma bomba, eu faço o que, olha, tente fazer isso aqui. Try, né? Try em português é tentar. Se algo der errado, pega a bomba. Entendeu? Então, se isso aqui não funcionar, eu vou pegar essa bomba
e eu posso tomar uma atitude qualquer. Abortar o programa, perguntar a equação de novo, falar que teve um erro inesperado, o seu Windows vai da tela azul e vai acabar tudo. É um problema meu. Nesse caso aqui, se algo acontecer, eu não estou fazendo nada. Estou deixando a bomba explodir. Fica claro? Ok. Mais em especial, nessa construção que eu fiz com vocês, por que eu não estou tratando essa exceção? Porque quando eu chamei, eu garanti que é impossível que o A seja zero. Então, apesar de poder acontecer esse problema, eu tenho certeza que ele não vai acontecer. Então, se ele acontecer, eu não faço nada. Mas eu tenho que deixar explícito no software que eu estava pensando nesse problema e pensei em algo caso algo der errado. Senão não compila. Isso fica claro? Claro. Então, se eu tenho ideia errado, só não vai acontecer nada. Nesse caso, não vai dar porque eu fiz isso aqui, não foi? Foi. Se eu Você botar um tirasse, aviso lá, se eu não podia dar colocasse, Ah. por exemplo, se eu não colocar isso aqui, concorda que o usuário pode digitar o A errado? Pode. Nesse caso que eu não fiz nada, o programa vai abortar e vai acontecer. Igual vocês veem, não tem o array of values exception, no pointer exception, e assim por diante? Sim. É porque você não cuidou do problema. Então, quando estoura uma bomba e ninguém cuida, o software para. Ok. Mas você tem a opção de cuidar. Vou falar na hora oportuna, mas entenda basicamente que a exception, assim como explode a array of bounds e assim por diante, você pode soltar a exception que você quiser. E se você quiser cuidar do problema, você cuida com uma expressão parecida com essa. Mas eu vou falar especificamente disso no momento futuro. O que é importante que vocês entendam agora e até me perguntem existe um mecanismo chamado tratamento de exceção. Esse mecanismo é quando acontece uma anomalia do sistema que tem que ser tratada. E a pessoa que aconteceu esse problema não consegue tomar conta dela. Então ele explode o problema e joga para cima. Há maneiras de tratar o problema. Se eu não tratar, o software vai abortar. Fica claro? Claro. Ok. Beleza. Continuando aqui, eu perguntei o ABC, criei a equação e pergunto a equação, quantas raízes você tem? Eu guardo um número de raízes. Se for 0, eu falo que não existe. Se for 1, eu peço só uma raiz e ponho na tela. Se for 2, eu mostro as duas raízes e saio do sistema. O software em si, o fonte em si, é claro? Ou confuso? Achei meio confuso, mas suave. Confuso, mas claro. Confuso, mais claro? Porque eu não entendi muita coisa aí, mas tudo bem. Então vamos lá, o que você entendeu primeiro? Essa organização, tipo assim, a questão, por exemplo, do ABC. Aquela hora que acho que você pede o ABC, eu não sei cadê. Tá aqui, na linha 17 a 22. É isso aí? Não era esse aí que eu queria. Não, pera, era esse aí sim. Você fez um... Qual é o nome daquele negócio lá, velho? O scanner. Não. A função, né, Luan? Como ele mesmo mostrou antes na aula aí, ele fez a função. Cala a Ó, boca, Samuel. Pra puxar. Tem uma função aqui, ó. Ask for int. É esse negócio que eu não entendo. Como é que você vai fazer esse tanto de coisa e separar esse trem bonitinho? Tipo assim, eu não sei quando fazer cada situação. Estamos aprendendo justamente isso agora. Por que eu não posso fazer um tanto de coisa mais junta? Você faz um caso de coisa separada. Você faz, tipo... Vou te explicar agora. Vou te dar um exemplo trivial pra você entender e refletir sobre isso. O seu software pequeno de menu tá ótimo, né? Tá funcionando. Quantas linhas tem seu software? Você tem noção? Tenho. Quantas? Mas 120. Só? Ué. Mentira. É que você tá falando tudo ou tá falando só o main? A sua main, que controla o menu, tem quantas linhas? A minha tem 200. E se eu falar que agora o banco tem controle de cliente, conta, funcionário, gerente, e eu expandir esse software para uma quantidade de opções, o que você vai fazer? Aí, né, eu vou pegar o exemplo, né? Não, você vai ter que dividir para ficar mais fácil de organizar. Acho que isso é Não. consenso?
O negócio de dividir é o problema. Não. Você entende que precisa dividir? Não, sim. Eu já Ótimo. tentei até, só que não deu muito certo, Então, não. por isso que eu estou dando para vocês uma proposta de organização. Não que seja certa, não que seja errada, mas ela tem alguns vieses comerciais que são aplicadas hoje, entendeu? Então entenda que isso é uma proposta de divisão de software e eu vou explicar um pouco mais sobre ela. Tá ok? Bem, é consenso que eu tenho que dividir o software. Então como é que eu vou dividir? Eu vou ter que criar alguns objetos que deixam o código cada vez mais limpo e transparente e delega funções. Já que chegamos nessa discussão, eu vou fazer o seguinte. Existe uma teoria, que é a que eu vou falar na quinta-feira, que ela chama de, tá vendo aqui, ó, controller, modelo e view. Esses três pacotes é uma teoria que chama MVC. Model, View, Controller. Modelo, visualização e controle. Não é uma teoria de orientação a objetos, é uma teoria de organização de software. Quais são as premissas dessa forma de organização? Que, claro, ela conversa com a orientação a objetos. Você coloca numa pasta tudo relacionado à entrada e saída de usuários e seus detalhes, não fica misturado com o software. Tá? Por quê? No caso do menu de vocês, o menu de console fica todo misturado no software, não fica? E se fosse uma janela, o que você ia fazer? Você ia mexer no sistema inteiro? Fica claro, Luan? Não, sim. Então, assim, repare que o que eu estou falando não é uma verdade absoluta, é uma orientação de organização. Então, essa primeira orientação é a seguinte, ó, tudo relacionado a uma tela, a entrada e saída, você tira do seu software e delega para um terceiro. Então, o que eu fiz? Eu criei uma classe que chama console, aqui dentro eu fiz as funções que manipulam entrada e saída. Por exemplo, seria correto que se o usuário colocar aqui um inteiro nesse nextInt, isso aqui desse pau e já tivesse um loop para tomar conta. Porque se eu tiver que cuidar das entradas e saídas, tudo vai estar relacionado a essa classe e não misturado no software. Fica claro qual é o objetivo da classe controller? Ou não? Pode repetir, por favor? Vou dar um exemplo. Vamos fazer aqui um exemplo para vocês, tá? Essa função é a função nextInt, correto? Todo mundo já passou pelo problema de quando o usuário digita uma letra A e você dá um nextInt. O que acontece com o seu software? Ah, tá. Ele é zoado lá, ó. Dá pau em tudo, não dá? É. Beleza. Então, nesse caso, dá um erro, eu até fugi a memória agora, eu acho que é a reconversion, acho que é... Deixa eu ver qual que é a exceção que ele dá. Next int exception. Deixa eu ver. Deixa eu só ver qual que é o erro que ele dá aqui para eu dar o exemplo para vocês. Ah, tá. Input mismatch. Beleza. Então é o seguinte. Para eu garantir que nunca haja problema do usuário digitar um inteiro, como se fosse digitar um valor que não fosse o inteiro e fizesse a correção, tá? Para evitar que isso sempre aconteça, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou criar uma construção que, em vez de, olha, quando algo der errado, eu vou mostrar essa entrada aqui. Deixa eu só fazer um ajuste por isso aqui. Do while. Deixa eu copiar esse do while aqui para vocês entenderem. Vai ficar bem grandinho, mas tem problema não. Do try. Aqui é a mensagem. Aqui é o system out. Aqui é o continue, aqui fecha. Aqui é o catch. Olha, Alessio, existem diversas teorias de organização de software, além dessa aí que você está usando? Claro. Essa aqui é uma que eu diria para vocês ser mais comum, entendeu? Uhum. MVC é algo extremamente utilizado em sistemas web e assim por diante. Tá? Deixa eu ver aqui então. Eu só fiz um ajuste, ficou bem mais complexo, mas para você entender o que eu estou fazendo aqui. Acho que agora vai ficar certo. Esse aqui fechou aqui.
Olha só. Eu tenho que voltar essa variável. Tá bom. Inclusive, vou até mostrar um negócio. Não, deixa assim. Uma construção meio confusa, mas talvez vocês entendam. Olha o que eu fiz aqui agora. Essa construção que vocês estão assistindo, deixa eu ver se tem algum erro que está dando aqui. Cannot find import. Beleza. Oh, meu Deus. Inteiro. E aqui SC. Vamos lá. Oh, meu Deus, o que está acontecendo agora? Olha só essa construção, tá? Ela ficou... Repare que a antiga era muito simples, né? E agora ficou super complexa, não ficou? Tudo isso para perguntar um inteiro. O que eu fiz aqui? Eu fiz um do while, e o while é infinito. Ele vai tentar mostrar a mensagem para o usuário, coletar a informação para ver o que o usuário digitou. Isso aqui eu vou até remover. Se ele conseguiu fazer a leitura corretamente, o que ele faz? Ele retorna o inteiro e sai da função. Essa primeira parte ficou entendida? Ok. Hã? Ok, sim. Beleza. Na segunda parte, olha o que acontece. Se algo der errado, se esse next int der errado, ele solta uma exceção que é um input mismatch exception. Como é que eu sei? Eu fiz uma documentação rapidinho aqui e peguei. Mas se você rodasse e tocasse uma letra, ia dar essa exceção. Correto? Uhum. Quando algo der errado, o que ele faz? Olha, tente de novo. A sua entrada correta tem que ser o inteiro. Ele dá um next line para verificar, que dá um enter, e tenta de novo. Ele vai ficar nesse loop até você digitar um inteiro. Ok. Hã? Tranquilo isso aí? Sim. Olha o que tá, olha a situação como um todo. Você teria que fazer isso aqui em todos os next int do seu software, concorda? Vai receber o... Hã? E vai ficar gigantesco. Então, mas você concorda que por questão de segurança, você tinha que colocar isso aí em todos os next int do seu software? Ok, sim. Se você colocasse, e claro que vamos expandir, né? Next int, next double, existe uma série de validações de interface que se você colocar no meio do seu software, ele fica quase sem controle, concorda? Como criei uma classe especialista em trabalhar, buscar informações do teclado para o usuário e colocar informações na tela, quando eu coloco somente nessa função o tratamento, eu mudei alguma coisa no meu software aqui? Não. E eu ganhei todo um tratamento perfeito para ele. Aí você pode usar essa mesma função quando você quiser. Claro, inclusive em outros softwares, porque eu criei um objeto console. Ele não tem nada do meu software. Qual é o objetivo? O meu objetivo é o que o console faz? Eu crio um console, ele coloca coisa na tela e busca coisa no teclado. Pronto. Isso é um objeto console. Se eu vier aqui na minha equação de segundo grau, eu vou ter meu objeto console e eu posso usar ele simplesmente olhando no manual. Isso fica claro? Ok. Hã? Tô escutando. Beleza. Alguma dúvida inicial sobre isso aí? Por hora... Inclusive, vou fazer uma situação que eu vou mostrar em outro momento. Vou mostrar aqui, tá bom tamanho. Então, sobre aquela... Assim, tá, vamos lá, Luan. Só para Luan em especial, né? Mas todo mundo entende da minha sugestão de eu tirar do meu software que... Aqui tem que ter o quê? Desculpa, essa classe aqui. Essa classe que tem um software que controla, que faz o cálculo, ela tem que preocupar com a lógica, não com o teclado e com a tela. Fica bem claro que aqui eu estou preocupando com o algoritmo e não com os detalhes do meu sistema? Sim. Então, quando eu escolhi tirar o máximo possível do controle, que é a minha real programação do software, aqueles detalhes, eu enxuguei, deixei o que importava, e se tiver algum problema com coleta de dados, sempre esse problema está em qual objeto? No objeto console.
Se eu quiser melhorar a minha entrada de dados, eu vou mexer sempre aonde? No objeto console. Eu não mexo em nada no meu sistema que está aqui de equação de segundo grau. Inclusive, posso usar essa classe console em qualquer outro sistema. E eu vou aconselhar vocês a usar a classe console no menu de vocês. Por isso que eu estou mostrando essa classe antes. Fica claro isso? Sim, sim. Estou entendendo. Mais do que isso, quando eu falei na aula teórica de quinta-feira, eu falei que os objetos, eles têm que ser plugáveis, não é assim? A ideia de um objeto não é a ideia de que, se eu não gostei desse cara, eu tiro ele e coloco outro. Não é assim um carro? Sim. Você não quer a roda, você troca a roda. Se ela for compatível, você nem mexe no carro direito, não é assim? Fica bem claro? Sim. Então, olha Claro. só. O meu software, o que é importante para ele, perguntar um inteiro 3 vezes e mostrar na tela. Para isso, eu fiz aqui de exemplo uma classe janela. Vocês não conhecem isso aqui, provavelmente, mas é só uma forma bem simples de colocar um objeto na tela, correto? Esse JOptionPen é uma classe do Java. ShowMessageDialog, acho que é mnemônico, né? Em português seria mostrar caixa de diálogo como mensagem. E o AskForInt é o quê? Mostrar uma caixa de diálogo do tipo o quê? De input. Pego a resposta e coloco na tela. Não vou mostrar sobre o JOptionPen, mas impera que isso aqui é uma alternativa ao console. Fica entendido que é uma alternativa ao console? Acho que sim. Sim. Então vamos fazer uma brincadeira aqui agora. Eu vou rodar o meu software, é a equação de segundo grau. E eu vou dar Shift F6. Ele vai rodar. Aliás, ele não vai rodar porque ele não tem main. Ah, tá, outra coisa. Esse equação de segundo grau, ele também é um objeto do tipo controle. Quem começa o meu software nesse caso aqui, eu fiz uma classe programa equação, ela tem uma main, cria o programa equação e manda o programa iniciar. Tá? Então vou rodar rapidamente aqui meu programinha. Ele vai compilar. Tá aqui, ó, quero A. Eu vou digitar, sei lá, aqui 5, 3 e 2. O que ele falou? Que eu não possuo raízes reais, correto? É aceitável? É aceitável, né? Olha que interessante. Na minha classe equação, eu tinha usado o objeto console, não foi? Ok. Em vez de usar o objeto console, eu vou trocar ele para janela e vou, em vez de dar new console, eu vou dar o quê? New janela. É só importar a classe. Por coincidência, a classe janela tem os mesmos métodos de console, olha. ShowMessageDialog, retorna void e passa mensagem. Janela é o quê? ShowMessageDialog, retorna void e retorna mensagem. Fica claro que as assinaturas de métodos são exatamente as mesmas? Sim. Logo, se é tudo igual, o meu software não atrapalhou em nada, correto? Não. Sim. Se eu rodar ele aqui agora, o que vocês acham que vai rolar agora? Vamos ver qual janela vai aparecer isso aqui. Aqui, ó. Quero A. Olha só, janelinhas. 5, 3, 1. Não possui reais. Fim. Que chique. Foi bonito ou não foi isso aí? Foi. Lindo. Faz de novo aí, só pra ver o negócio. Olha lá, ó. Eu não vou usar mais Salt não, gente. Que isso. Hã? Pega esse negócio aí, eu acho que Forint, pô. Nós vamos fazer coisa muito melhor que isso depois, cara. A bomba é muito maior e dá muito mais trabalho, você vai ver. Não quero Aí, fazer, velho. não. Mas vamos lá. Rodando mais uma vez. Janelinha aparecendo. Vamos pôr agora um 2, 2, 2. Pô, toda hora tem raiz real? B ao quadrado. Põe O quadrado é muito. 1, 2, O B ao quadrado tem que ser grande. coloca aí 1, 2, 1. Vai dar. 1, 2, 1? 1, 2, 1. X ao quadrado. Vamos ver Não, se tá não. bom. Pera aí. 1, 2, Vamos ver? menos.
Ó, dois você menos acertou, hein? 2 menos 1 agora. Não, você acertou já, melhorou. Vai lá, Só 2 menos tem, 1. só tem uma raiz real, e menos 1 em 1, e sair do programa. Não, peraí. 1, Não, já deu exemplo, gente. Vocês Ó, podem brincar depois, tá disponível. 2, menos 4. Coloca aí só pra Acho que brincar. já deu, né, Fael? 2 menos 4. Tá bom, então vamos lá, mais uma vez. 2, menos 4. Duas raízes. Essa e essa. Muito bom, Samuel. Agora faz aí com... Não, agora acabou. Caralho, Fael. Bem, todo mundo entendeu um quesito bem interessante, que isso nem é orientação a objetos, isso é PC1, que quando eu troquei os objetos com a mesma assinatura, eu não mexi em nada no meu software original? Correto. Você entende que isso é a mesma coisa quando você, por exemplo, troca de carro? Para quem tem carteira de motorista? Ué. Porque você dirige carro? O que você dirige, na verdade? Você acha que é carro que você dirige? É o que diz a minha habilitação, né? Uai. Na minha habilitação tá dirigir carro. Na verdade, o que é um carro, então, para você? Tem que ter 4 rodas e andar. Não. Uhum. O carro é uma Mercedes, respeita. Esse resto aí é carroça. Do ponto de vista da sua carteira de motorista, o que é importante para você no carro? Ter acelerador e volante. O motorzão V8. Acelerador, volante, pedal e marcha. O resto, se você pegar uma bicicleta que tem um volante, um acelerador que acelera sozinho igual uma motinha, você dirige igual. Se você pegar uma nave espacial que tem volante e acelerador, você dirige igualzinho. Qualquer tipo de objeto que tenha essa interface de comunicação com você, você dirige. Isso fica claro? Fica. Claro, tem as leis de trânsito, não vou discutir aqui a questão de que o cara pode voar, mas a dinâmica é que quando você aprende a interagir com um objeto que a gente chama do tipo carro, que obrigatoriamente tem um volante, marcha e pedal. Se eu tirar o volante, você está fodido. Se eu tirar o volante e dar um manche, você acha que você dirige de fácil assim? Você compra um carro que tem um manche no lugar de um volante. Eu tenho o dom, eu consigo. Repare que é mais importante, então quando você pega objetos, uma das coisas mais importantes é essa interface de comunicação. E eu vou trabalhar isso com vocês nas próximas aulas ainda, quando eu falar de interface. Mas entenda que, entendeu o primeiro motivo qual eu separei a classe interface no sistema? A interface não importa para o sistema. O que importa é a lógica de programação. Fica entendido a primeira mensagem de hoje? Você ficou mais convencido? Apavorado. Ah, tá. Aham. Então, repare, eu podia escolher separar meu software como eu quiser, mas usando o padrão IVC, eu sugeri separar do software tudo aquilo que envolve comunicação com o usuário. Claro que eu tenho que mandar uma mensagem para o usuário, claro que eu tenho que pôr na tela de alguma forma, mas quem faz isso eu terceirizo. E eu até vou dar um exemplo melhor sobre isso na aula que eu vou falar na quinta-feira, tá? Então, essa é o que chama de camada de view. A premissa que eu falo é o seguinte: no seu controle nunca vai ter um scan. Esse é sempre o desafio que eu falo em sala de aula. O seu software de menu, o seu software de cadastro, no seu sistema de controle nunca pode ter um system out e nem um scan. É sempre através de uma classe de console. Mas nós vamos fazer isso na aula oportuna, inclusive eu trabalho na próxima semana, tá? Então, console, view, fica bem claro o que eu estou querendo fazer com o view, e model, fica bem claro que é o objeto de controle. E o programa, fica bem claro também que ele fica agora bem centrado na lógica de programação. Isso aí tá ok? Ok. Ô, Alessio, eu não entendi muito bem na parte da classe console. O que seria que ela implemente, viu? Deixa eu arrancar isso daqui para vocês ficarem menos confusos. Depois eu falo da view. Então tá. Pronto, acabou o problema. Deixa eu fazer isso aqui. Aí eu vou fazer um commit sem isso aqui, depois eu mostro o que é isso aqui. Beleza? Mas Beleza. por enquanto você Ok. ignora que vai funcionar. Tá ok? Tá ok? Então, Ok. Então fechou. Vamos lá.
Outra coisa muito interessante. Não sei se vocês usam isso na interface de vocês e minha máquina não está funcionando. Olha que legal isso aqui. How many roots, né? O que essa função faz? Ela vê a quantidade de raiz quadrada. Você tem 0, 1, 2. Mas se eu der um Ctrl espaço, olha só o que está escrito aqui embaixo. Vai, olha lá. Quem Como é que escreveu isso? Como é que você fez pra botar essa anotação, pô? Como é que eu fiz esse negócio, cara? Quem Caramba. fez isso? Olha só, o NetBeans é mágico, ele descobriu sozinho. Porra. Olha o meu construtor aqui, ó, Ctrl espaço, ó. Não, pô, falhou. Não fiz anotação. Ah, fiz assim, ó. Mas isso essa é aqui, ó. notável, né? A partir E essa aqui, ó. que você fez isso. A equação, construtor que recebe 3 números coincidentes inteiros, ainda fala quais são os 3, cara. Isso é uma tecnologia, uma funcionalidade que tem várias linguagens de programação, que não vou cobrar que vocês usem em sala de aula, mas é importante perceber que é o seguinte, ó. Sabe esses comentários que você faz assim? Se você fizer isso corretamente, eles viram documentação, ó, cara. Isso chama Javadoc, documentação do Java. Então, se eu fizer um comentário que começa com barra asterisco, asterisco 2 vezes, e eu tiver a primeira frase, ela vira documentação no autocompletar da função. O arroba param, ele pega cada parâmetro desse, aquela variável, e fala o que é cada um. E além disso, poder ter as funções de controle. Eu tenho nessa função e nessa aqui de how many roots. E são sempre que você dá um Ctrl espaço e vê uma documentação, é porque alguém escreveu a documentação na hora de montar um fonte. É melhor do que ficar pondo barra toda hora em cima. Não, repare. Pode falar? Oi? Não, eu falei porque isso é melhor do que ficar pondo barra em cima pra saber o que tá fazendo. Acho que foi o Luan que tentou falar alguma coisa e desistiu. É. Mas bem, na verdade, barra tem seu lugar, tá? É que existem formas adequadas de comentar. Aliás, tem várias orientações para comentar software. Na medida que você vai aprendendo e usa, eu uso em alguns momentos. Na minha vida profissional, eu uso aos poucos isso aqui. Naquela função que o nome é muito estranho, você documenta para a pessoa ler. Mas a melhor forma, por exemplo, será que toda função que você fazer, você vai escrever essa orientação aqui embaixo, vai falar o que ele retorna? Teoricamente não, você vai escolher aquelas mais adequadas. Em um software comercial que você vende a biblioteca, provavelmente você comenta tudo. Da maneira Ok. Inclusive, quando você vai num site e procura lá, por exemplo, um Javadoc, se você vê isso aqui, ó, deixa eu dar um exemplo aqui qualquer, Javadoc Scanner. Então, essa aqui, ó, é a documentação da classe Scanner. Essa documentação, ela foi gerada com comentários a partir do software. Beleza isso aí? É. Beleza. Então, não vem aqui ao caso, é importante saber que existe. Aqueles que gostam de documentar corretamente, se você usar durante toda a sua classe, todo o seu software, você documentar do jeito certo, da maneira certa, você está automaticamente criando um manual de uso dos objetos. Então, esse manual aqui, por exemplo, em formato Javadoc, ele é todo gerado, cara, através de documentações feitas de forma correta no fonte do sistema. Então, o próprio cara que programa está criando a documentação e gera um HTML com o manual do objeto. Entendido isso aí? Entendi. Legal. Voltando aqui ao fundamento, que essa aula aqui era de 30 minutos, já está vendo 50, daqui a pouco vira 1h30. Nós temos aqui uma situação onde o que esse software de calculação esquival está disponível para vocês, já está disponível para vocês lá no Git. Eu vou até comentar essa parte da interface agora para vocês terem uma nova visualização. Ele é um exemplo de criar um software MVC que eu quero que vocês ampliem essa proposta para o software de menu. Então, a próxima versão do programa de menu de vocês não tem que criar funcionalidade nenhuma nova. Vocês vão só tentar separar o software em unidades melhores. Então, agora no segundo pacote é o pacote banco. Repare que esse pacote banco, os nomes são diferentes. Eu tenho domain, repositório, service, utils e view. Tranquilo isso aí? Sim. Mas vou até renomear isso aqui.
Ah, tá bom. Esses nomes, eles são os mesmos nomes de MVC. Só que, como vocês são pessoas que estão aprendendo e vão para o mercado de trabalho ainda no futuro de alguns anos, eu já renomeei os pacotes MVC para uma nomenclatura um pouco mais comum no mercado de softwares mais complexos. Tá? Então, o pacote que é chamado de model, ele também é chamado de domínio ou de dados. Data, model, domain, que é onde você pega os seus objetos e guarda nesse pacote todos os objetos que em algum momento você tende a poder querer salvar e continuar em algum momento. Nesse exemplo do menu, eu tenho aqui uma classe cliente, eu tenho aqui uma classe conta, tá? E eu vou mostrar depois de vocês um tipo de objeto diferente que é o tipo enumerável. Daqui a pouco eu mostro. Mas o pacote domain é o mesmo pacote view da equação de segundo grau. Eu quero que no sistema de vocês de banco seja chamado domain. E lá vocês vão colocar as entidades, os domínios do seu sistema. As classes às quais você quer salvar e tem dados que podem ser manipulados. Fica claro o conceito de model, domain e assim por diante? Ok. Bem, na sequência, eu tenho um pacote que está vazio, na minha aula 3, chama repositório. Esse repositório, o que é o repositório em português? Alguém se habilita? Procura no Aurélio. O quê? Repositório. Qual que é o significado de repositório? O que um repositório faz? Guarda. Muito bom. Então, o domain são coisas que eu preciso guardar. Repositórios são as classes que guardam isso em algum lugar e buscam de volta, tá? Então, vai ser a classe que é um banco de dados, que lê um arquivo, que por enquanto está vazio, porque a gente não faz uso disso ainda. O pacote domain é chamado de serviço, que é o controller, porque o seu software manipula dados, salva em algum lugar através do repositório e recupera, e fornece serviços para outros sistemas. Esses serviços são o seu software em si. Então aqui em especial eu copiei e colei o menu controller exatamente, mais ou menos igual estava no aula 1, tá? Todo misturado, ó, com o system out e assim por diante. Correto? A minha classe programa simplesmente cria o menu e manda ele começar. A minha classe útil, eu criei aqui, para ter de exemplo, uma classe validador disponível para vocês, que valida CPF. Se o CPF ou o CNPJ está certo ou errado. Essa classe está prontinha para vocês usarem quando quiserem, na classe útil, no pacote útil. E nessa classe CLI, eu criei uma classe menu view, que está, nesse caso, vazia. E o desafio que vocês têm para a próxima segunda, sendo que na quinta eu vou tirar dúvidas, é como pegar o seu menu da versão de hoje cometido no sistema, cadastro, remoção e assim por diante, e qual é a sua proposta para separar e transformar ele num model view e controle. O model já está mais ou menos pronto, porque você já tem o objeto controller, o objeto conta e o objeto cliente. Então a principal tarefa de vocês hoje é simplesmente pegar tudo que envolve no seu menu controller, que é essa classe, e eu não quero nenhum system out e nenhum scanner aqui dentro. Fica claro isso? Não, vai ser difícil. Pensa, em tese, vocês vão quebrar a cabeça, mas difícil não é, muito fácil, porque no mínimo que eu estou pedindo para vocês é transformar em função. O que é tirar esse cara aqui da tela? É recortar, Ctrl X, colocar no view e sumir com isso daqui, ué. Por que é difícil? Fica claro? Ou não fica claro? Ok. Vai lá, Luan, reclama. Olha, Vou deixar ele reclamar primeiro, depois eu falo. no Úteis eu tenho qual função mesmo no Úteis? O Úteis é uma função disponível para validar CPF se vocês quiserem. Mas tipo assim, o que significaria na verdade esse pacote Úteis? Qual que seria a funcionalidade dele? Utilitário. Não, beleza. Aquilo que não é, tipo assim, não faz parte do programa em si.
São pequenos pedacinhos de fonte que você precisa, e como não dá para criar um objeto com isso, você joga lá dentro do pacote útil para você, são utilitários, ferramentinhas para uso, para não ficar misturado no fonte, entendeu? Acho que entendi. Eu fiz uma para vocês testarem. Eu vou pedir no trabalho que eu vou pôr no Siga que vocês sigam essa recomendação. Vocês vão ter, não precisar o útil, tá? Mas vai ter que ter um pacote domain, repositório, service, útil e view. Chama view CLI, por sinal. O view, o CLI, é Command Line Interface, interface de linha de comando. Porque no momento futuro, nós vamos fazer uma janelada, que é tipo aquela que eu mostrei para vocês do JTOP Champagne, mas se eu tivesse tempo disponível no último trabalho, vocês vão fazer uma interface talvez até um pouquinho web. Sem fazer muito esforço. Para vocês entenderem como é importante o software, é diferente da sua entrada de dados e como sua divisão é muito importante. Vou fazer até mais uma brincadeira, né? Imagina um software de um banco com tantos controllers, tantas regras. E aí eu tenho que fazer um software para aplicativo de celular, um software para o web e um software desktop. Será que o cara faz todo o programa de novo, do zero? Não, né? Ele isola tudo e só troca a janelinha de comunicação. Ô, Alessio, como eu faço para chamar os outros pacotes? Tipo, tá em uma classe main principal e você chama outro pacote, tipo, pacote service, o pacote Isso aqui, domain. Ó, os importes do programa. Ah, os import. Entendi. Importes. Aqui não tem nenhum exemplo, não, cadê? Então seria tipo input java.until e o nome do pacote. Isso. Geralmente, quando você usa o objeto no NetBeans, ele já importa sozinho. Aí você acha que ele não está importando, né? Ah, ok. Mas geralmente... desculpa, aqui não vai ter problema. Esse aqui vai ter, ó. Aqui na equação, ó, cá, aos importes. Ah, entendi. Entendido? Aham. Mais alguma dúvida inicial antes de pôr a mão na massa e chorar? Por enquanto, não. Então, o desafio que vocês têm é passar uma organização, tá? E eu vou dar até uma última dica, assim, já tem problema suficiente para vocês resolverem. Eu vou mostrar agora um ajuste, só uma dica que não é obrigatória, mas quem quiser se aventurar depois que tudo acabar, tá? Olha só uma dica que eu vou dar e vai ficar gravada aqui. Eu criei um tipo diferente, que é um tipo chamado tipo enumerável. Estão vendo o tipo enumerável menu Options? Sim. O tipo enumerável é como se fosse uma sequência de constantes, valores que podem ser retornados ou não de uma opção de menu, tá? O que acontece? Quando você faz a opção de menu no seu programa, no seu software principal, você manda o cara digitar 1 e no caso de 1, você roda essa opção de menu, correto? Correto. Quem falou que 1 é aquela opção? O case 1. Mas vocês vão perceber que essa entrada e saída vai estar na classe de view, correto? Correto. E aqui no controle vai ter somente a letra 1, o número 1. Eu vou perder essa referência aqui. Eu vou ter lá. Vou fazer com vocês um exercício de mais 10 minutinhos, só para vocês verem o que eu quero falar, tá? Então vamos lá. Vamos fazer uma suposta simulação do software de vocês. Eu queria fazer que o menu fosse separado. Então eu tenho aqui o menu controller, que é o programa que está aqui dentro, e eu tenho o menu view. O menu view, para facilitar aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse console que estava pronto. Eu vou pegar esse console aqui, cadê menu view? E vou falar que o menu view agora, ele já tem essa implementação pré-pronta do console, correto? Então, meu menu view já começou com meus ask for int, já começou tudo pronto, correto? Aí, nesse caso, qual que é o problema desse menu view? É que, se eu quisesse chamar menu view aqui,
Eu tenho que dizer, ask show message, show message, show message. Fazer 5 vezes esse negócio de show message. Todo mundo entende o que eu estou falando? Aham. Então, o que eu vou fazer por sinal? Como esse é um menu view, em vez de fazer um ask for int, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma função aqui chamada ask option menu principal. Não passo nada por parâmetro, retorno um inteiro. Eu vou fazer esse negócio então. Esse menu inteiro aqui, ó, ele vai sumir. Em vez de montar um show message, eu vou colocar essa saída aqui. Fica claro? Então, menu principal, tenta mostrar o menu. Se o cara digitar uma letra errada, ele sai fora. E fica no loop infinito. Claro que seria melhor ainda se eu fizer uma contribuição que, além de ser um número inteiro, enquanto a opção de retorno ser um número entre 1, 2, 3, 8, 9 e 0. Isso fica claro? Que seria legal que fosse essa referência? Aham. Então, só para brincar um pouquinho aqui, ó, menu principal, int inteiro sai fora daqui. Se eu digitar um valor inteiro, ele vai poder sair agora? Não. Eu vou ter que retornar esse cara aqui dentro, enquanto inteiro for maior ou igual a 0, maior que 0 no caso, né? Não, para sair daqui é maior ou igual a 0 e inteiro tem que ser menor que 10. Beleza que essa é a minha função ask menu principal? Mestre, se eu sem querer digitar uma letra, eu teria que fazer, sei lá, um try catch para não dar erro e parar o programa? Não, mas você quer que fosse ABCD em vez de 1 a 10? Não, na verdade é 1 até 10, só você sem querer apertou uma letra. Aí deu erro no sistema. Entendeu? Não, você pergunta, fala de novo, rapidinho. É tipo, você vai digitar 1 até 10. Aí, em vez de digitar, você clicou, sei lá, uma letra e apertou Enter. Aí, em vez de dar erro, daria para eu fazer um try catch? Daria, porque nesse caso aqui o que acontece? Você pôr uma letra vai dar pau, Então, é exatamente isso. Nesse caso, você fala... É para não dar pau. Não, nesse caso em especial, esse try catch é para quando o cara digita a letra A. Aham. Se o cara pôr uma letra, vai perguntar de novo. Ok. Então, isso aqui é uma pré-proposta de um menu, tá? E como é que eu substituiria o menu aqui dentro? Eu vou criar aqui o menu principal, chamo aqui menu view, é igual a tela, que eu chamei de tela aqui dentro, é igual a new menu view. Menu view, fecha aqui dentro, e no caso desse option, o que eu faço? Em vez de fazer com o menu principal, retorno um inteiro, ele vai chamar o que agora? Tela.ask opção de menu principal. Todo mundo entende o que eu estou fazendo aqui? Eu entendi. Alguém não entendeu a troca que eu fiz? Eu não entendi direito. O que eu fiz nesse momento nem é alteração a objetos. Eu peguei a função, aquele menu sendo colocado, deleguei para uma função externa ser resolvido, retorna e devolve aqui para o menu principal. E aí eu retorno inteiro e eu continuo o software normalmente. Então, no mínimo que eu teria que fazer é arrancar todos os menus desse sistema para ficar com o system out naquela classe de fora. Isso fica claro ou isso não fica claro? Bem, isso é só um exemplo, tá? Eu vou piorar um pouquinho esse exemplo para quem quiser fazer, mas não é obrigatório, tá? Que eu vou fazer o seguinte. Será que faz sentido, será que é legal retornar um inteiro desse menu principal?
Você concorda que o inteiro não quer dizer nada? Que se eu lesse esse software, eu tenho que sair procurando o que significa número 1? Você concorda que é confuso ler esse software assim? Sim. Então, eu vou só fazer um uso da classe enumerável, que é o seguinte. É opcional para você fazer depois, mas é bem legal, tá? Essa função menu principal, ela retorna, em vez de 1, 2, 3, 8, 9, 0, ele vai retornar uma dessas constantes aqui, ó. Cliente, conta, movimentação, carregar, salvar, sair. Então, em vez de retornar um inteiro, ele vai retornar uma daquelas opções. Beleza? Nesse caso, eu vou ler um inteiro dentro da classe principal. Ah, leia, beleza, beleza. Inteiro é igual a saída. Só que aí eu vou fazer o seguinte. O mesmo switch case que eu tinha lá fora, que eu tinha meio aqui, ó. Esse switch case 1. Opa, volta aqui. Eu vou colocar ele aqui. Se o cara digitar, se o caso for inteiro for 1, o que ele vai retornar? Ele vai dar return, só que no caso vai retornar o quê? Menu option, que é esse objeto aqui de cima, ó, só que cliente. Case 2, ele vai retornar, no caso aqui vai ser contas. No caso 3, ele vai retornar aqui, o que ele retorna? Movimento, não é assim? No caso 8, eu vou retornar carregar dados. Menu carregar. No caso, no case 9, eu vou dar um return, menu option, salvar. Salvar. E, obviamente, porque o Zé tem que ficar na frente. Mas pode ficar aqui embaixo mesmo. E no case 0, ele dá aqui um return, menu options. Voltar. Claro que eu vou ter que pôr um break aqui depois. Alex, Diga lá. eu ainda não fraguei direito essas letras maiúsculas verdes ainda não. Acho que eu tô me confundindo. Na verdade, eu vou falar dele já já. Ah, beleza. Olha só. Só vou fazer o fonte funcionar aqui agora. Nesse caso aqui. Olha o que essa função faz. A sua função retornava um inteiro? Era um inteiro, não era? Era. Existe um tipo de classe especial chamada enumerável. Que em português seria o quê? Enumeração de coisas que eu posso retornar. Então eu crio etiquetas, ou eu crio constantes, ou como se fossem variáveis que representam alguma coisa. Então o menu option não é uma classe, ele é uma coleção de nomes. Fica claro que é uma lista, uma enumeração de nomes? Cliente, conta, movimentação, carregar, salvar e sair. Depois, então, isso aqui são tipo o conteúdo de uma variável. São palavras que eu posso retornar. Fica claro? Esse conceito inicial de enumeráveis? Claro. Na sequência, então, assim como eu posso retornar um inteiro, eu vou retornar o quê? Um enumerável do tipo o quê? Menu options. Obviamente, se eu encontrar o número 1, em vez de retornar 1, eu vou retornar o quê? A palavra cliente. Até aí fica claro? Claro. Então eu vou try catch. Digito o inteiro. Se for 1, retorna, está fora da função. Se algo der errado, eu nem preciso mais desse while. Por quê? Esse while true é porque se ele digitar alguma vez 0 a 9, ou 0 pelo switch case, ele já vai sair da função. Fica entendido isso aí também? Sim. Então ele vai ler. Quando ele sair dessa função, o que você espera que a gente retorne? Cliente, conta, movimentação, carregar, salvar ou voltar. Essas são 5 possíveis retornos dessa função. Isso fica claro ou isso não fica claro? Claro.
Olha que legal que fica do lado de cá agora. O seu menu cliente... Oh, cadê? Ah, cá. A minha função antigamente queria como retorno o quê? Um inteiro que eu chamei de opção menu principal, não foi? Não pode ser mais um inteiro. O que eu espero como retorno agora? Um menu... Opa. Um menu options. Oh, caramba. Perdi um negócio aqui. Mais fácil. Então, em vez de ser uma opção menu principal, que era um inteiro, eu renomeei ele para o quê? Menu option, não foi assim? Fica claro que eu só mudei o tipo da variável? Sim. Quando eu mudei lá em cima, aqui também deu certo. Fica tranquilo isso aí? Antigamente era case 1. Agora é case o quê? Case cliente faz isso aqui. Em vez de chamar case 2, que é horrível de ler, é case o quê? Case conta, retorna isso aqui. Em vez de ser case 3, vai ser um case movimentação. Em vez de ser um case 8, que é um nome estranho, é case carregar. O 9 vira um case salvar. É melhor fazer um case 1, 2, 3, 7, 8, 9 ou melhor um case com o nome bonitinho? Em vez de menu principal diferente de 0, é menu principal diferente de sair. Oh, meu Deus, vamos. Sair. Oh, meu Deus. Menu principal. Tá reclamando aqui. Menu. Options. Vocês entenderam, né? Deu ruim. Ele não tá completando. Menu. Pronto, agora deu certo. É mais bonito de 1 a 8 ou mais bonito com um enumerável para dizer o que está acontecendo? Enumerável. 1 a 8. Então, esse é um primeiro contato de vocês com o enumerável. Nessa aula hoje, que demorou 1h20, 1h10, a proposta foi mostrar um pouco desses mecanismos. E o que eu vou pedir que vocês façam é que vocês apliquem essa tecnologia no menu de vocês, que está disponível no trabalho prático individual de cada um. O exemplo vai estar disponível lá no Git. Eu vou fazer o commit da aula de hoje. Então vocês têm exemplo de fonte. E essa aula de hoje eu estou prometendo uma semana atrasada. Vamos ver se hoje eu coloco todos no YouTube para vocês poderem usar como referência. Quem não pegou aula hoje está fudido, com o perdão da palavra. Milhões de dúvidas? Trilhões, mas vamos aí. Vocês vão perceber comigo ao longo desse processo é que, na verdade, isso vai fazer com que o seu software fique mais organizado. E, principalmente, que, em momento posterior, a proposta que ainda deixa em período de sala de aula, vocês têm um software muito grande. Então, se você não organizar um pouco a forma com a qual esses dados, essa informação é catalogada, você não consegue dar mais manutenção no sistema. Provavelmente eu vou dar várias metodologias e várias técnicas que você vai aumentar o seu software cada vez mais e você não vai sentir o peso dele ficar grande. Porque o principal foi o seguinte, ao criar uma funcionalidade nova, você não vai estragar uma que funciona. E aí nós vamos ver se isso realmente acontece nas próximas aulas. Fechou? Até quinta-feira? Fechou, Alex. Ou até o É, né? Então fechou até quinta. Fechou. Então tá, vocês têm Fechou. trabalho pra fazer. Fechado. Só pra variar. Amém. Pra caralho fechou. ainda, só força. Mas repare o É. seguinte, aqueles que têm um trabalho funcionando, o trabalho ele é relativamente fácil, porque ele já sabe que está funcionando. Ele só vai começar a separar as coisas, na hora que der pau ele conserta. O meu tá funcionando. Aquele que não tem nada funcionando direito é que vai tomar muita porrada, porque ele nem fez o outro funcionar e já tem que colocar mais um grau de detalhe, entendeu? Entendeu? Então tá bom. Vazou. Hasta quinta-feira. Inte. Falou. Oi. Tchau. Tchau. Falou. Alô. Então até a próxima aí, né, pessoal?